Hoje temos um jogo de palavras que promete muita velocidade. O nosso convidado estreou-se nas corridas na adolescência e liderou as pistas durante 25 anos. Abraçou ainda o associativismo desportivo e dirigiu o Clube Automóvel do Minho até 2009. Hoje, aos 71 anos, tem uma carreira plena de troféus. Olá, Rui. Bom Tudo dia. bem? Bem disposto? Rui Lages, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Com todo o gosto. E eu queria começar por perguntar o que é que tinha em mente quando decidiu, aos 14 anos, estrear-se assim meio na malandragem as corridas? Eu acho que todos nós temos aptidões próprias que só descobrimos com o andamento da nossa vida, não é? Claro. Evidente de que eu, se calhar, nem era os automóveis que iria seguir. Eu tinha um estatuto muito especial de mau aluno e, de facto, o meu pai não me permitia, naquela altura, estamos a falar em 1960 e 70, que eu tinha grande capacidade desportiva para atletismo. Eu fiz muitas atividades desportivas de atletismo e, de facto, tenho noção que aí era um barra e tinha noção que também fazia natação, mas, de facto, no atletismo era uma situação que eu me sentia muito bem. Evidente que, naquela altura, o desporto em Portugal não tem nada a ver com o que é hoje. O desporto em Portugal era, de facto, uma desgraça, tirando o futebol, que era o que era também. E então eu, naturalmente, por ser endiabrado, que hoje tem outros problemas de stress, como é que se diz? Alguma hiperatividade. Hiperatividade, não é? No meu tempo era de malandro, não é? Malandrinho, malandrão, aquelas coisas todas. E, de facto, eu tinha muito jeito para essas coisas. Tinha uma certa rebeldia? Tinha uma certa rebeldia. Não no sentido de rebelde, mas no sentido de rebelde nas atividades, de subir as árvores, de energia, disso. Hoje chama-se essa situação que disse claro, de hiperatividade. Pronto, e andei por ali e depois, de facto, estava dentro de mim a possibilidade de andar de carro. O meu pai tinha carro, nessa altura. Os carros, antigamente, como as pessoas se devem lembrar, não são como são hoje, nem de longe nem de perto. Os bancos eram corridos. O banco da frente era um banco corrido e o banco de trás era um banco corrido. Ou seja, a pessoa ia à frente com o condutor, a minha mãe ia do lado direito, eu ia no meio. Então comecei a guiar lateralmente, agarrado a um volante. Certo. O meu pai permitia-me, eu agarrava-me ao volante e foi assim, aos bocadinhos ao volante, depois comecei a mexer nos pedais. O seu pai, sem querer, foi-lhe ensinando umas coisas, não é? Mas isto também já estava dentro das pessoas, porque, por exemplo, eu digo com todo o respeito, não me ponham a andar a cavalo, que eu ando, mas ando mal, claro. Não me ponham a fazer paraquedismo que eu não gosto. De facto, eu já devia ter essa aptidão de saber guiar e as coisas surgiram naturalmente. Pronto, depois aos 14 anos comecei, por razões do meu pai ser da zona do Gerês, Terras de Boro. Aos 16 anitos já comecei a guiar lateralmente e o meu pai terras de Macdam, já me permitiu levar o carrito até lá e pronto. E foi uma evolução. Foi uma escola à moda antiga. Então qual foi a primeira corrida que se inscreveu? A primeira corrida que eu me inscrevi foi em 1971, em outubro, no Campeonato Regional de Iniciados. E nesta fase era o Iur Segal? Iur Segal, que era Rui Lages ao contrário. Porquê? Por uma razão muito simples. Pronto, eu já corria, já fazia perícia, já fazia coisas que eram possíveis sem carta de condução nos colégios, não é? Em recintos fechados. A legislação nessa altura também era mais facilitativa. E sucede que, pronto, já tinha jeito para os automóveis, não há dúvida nenhuma. Entretanto, fui para a tropa e quando fui para a tropa, o meu pai deu-me o primeiro carro, que foi um NSU TT. Eu, dar-me esse NSU TT, de facto, já fazia algumas atividades brincalhonas de desporto, um bocadinho mais consistente. Um NSU TT, para quem não está a ver, não percebe, 1300? 200. 1200? Era um Porsche quase antigo. O NSU TT era um modelo. Aquilo era um carro da National Association Union, que era do alemão. Certo. E a motonave hoje não sabe o que é NSUs. E não há muitos NSUs aí no meio da rua. O NSU TT era um carro que tinha motor atrás. Era um carro da época que era muito versátil, andava muito bem, tinha boas características para a época e, de facto, tive a sorte de ter esse carro, não é? Um carro que me marcou no Campeonato Nacionais de Velocidade com um homem desportivamente conhecido, que vocês não conheciam, o Ernesto Neves, fez provas maravilhosas e eu então enverdei por aquele lado. Então tinha ali uma espécie de inspiração. Exatamente, uma veia divina que me ensinou a ir por aquele lado. Escolhi o carro. E então sucede que em 1971 o meu pai faleceu. O meu pai faleceu em setembro de 71. E eu, em outubro, comecei a fazer corridas. Eu sou filho único. E a sua mãe deixava? Precisamente por isso é que surgiu o Segal. Porque é que surgiu o Segal? Iur é Rui, Segal é Lages.
Mas até dá um nome com pinta. Ainda hoje muita gente me chama Yursegal, os velhos. Sucede então de que eu, para ter um anonimato, para a minha mãe não saber que eu me inscrevia nas provas, aí já começou a ser oficializado, e havia poucos jornais, Comércio do Porto, Janeiro e Notícias, não havia mais nada, não é? Portanto, as notícias saíam, havia poucas provas, e eu inscrevi-me para o Yursegal e fiz a primeira prova sem problema nenhum, fiz a segunda, parei o malho, dei um estouro do caraças, o carro machucou-se todo, lá foi o anonimato do Yursegal. Então, veio nas notícias, veio nas notícias do Yursegal, e não foi só as notícias, onde é que tens o carro, e o carro estava no chapeiro. Olha, e a sua mãe descobriu em quanto tempo? Essa situação em dois, 3 meses, sim, 2, 3 meses. Então foi uma coisa de pouco tempo. Foi, olha, e foi remédio santo, porque depois aí, de facto, de 71 até 96, pronto, foi constantemente, as provas organizadas. Ingressou no Nacional de Iniciados, não é? Comecei no Campeonato Regional de Iniciados. Antigamente havia 2 campeonatos, Regional Sul e Regional Norte. Ok. E depois tínhamos que fazer promoção, Campeonato Nacional de Promoção, nos anos a seguir, e só depois é que se passava para os campeonatos nacionais. Antigamente era assim, agora não. Agora as coisas são muito diferentes. E sucede depois, durante estes 25 anos, fiz automobilismo a sério. Então, mas nessa fase sente que passou pelas fases todas necessárias até chegar a um patamar mais superior? Não foi isso. Isso era uma questão do gozo pessoal, porque pronto, a menina não era nascida. Nós, em 1964, com a Revolução, as atividades esportivas em todas as áreas abrandaram e reduziram-se, não é? E eu, nessa altura, gostava de fazer corridas, os clubes não tinham a responsabilidade que têm hoje, e havia os clubes que faziam vários tipos de provas, os autocrosses, os popcrosses, as provas de perícia, as gincanas. E depois, o Rui então, experimentou eu ia a todas. Eu devo ter sido em Portugal, penso, isso julgo que digo a verdade, de ter sido em Portugal, julgo que sim, o piloto que mais atividades esportivas fiz em várias vertentes. Deve haver poucos, como eu, que fez de tudo. Mas conseguia marcos em cada uma destas disciplinas ou era por prazer ou por hobby? Não, ia lá para ganhar. Isso... A competitividade sai-lhe no sangue, não é? Sempre. A atenção era ganhar. Não ia lá para mostrar os lindos olhos. Não, ia lá para ganhar. Também os tem. Muito obrigado, mas ia lá para ganhar. É. E então qual era das perícias, destas disciplinas, onde é que se via mais à vontade e em casa? Em todas elas, honestamente em todas elas. Só que depois há vicissitudes que implicaram alterar várias coisas, não é? Por razões pessoais e familiares, claro. E de empresa. Eu fiz ralis também, não falei agora que eu fiz o Campeonato Nacional de Ralis, e onde eu me sentia bem, nessa altura, era a guiar em terra. Sentia-me muito bem, muito descontraído, muito à vontade. Mas entendia que, de facto, em terra, os ralis, no tempo do autocross não, que era sábado e domingo, era aqui à volta, as rampas também não havia problema de maior, não tinha grandes treinos, os campeonatos nacionais de rally já obrigava a ter que treinar, a ter que deslocalizar-me durante a semana, portanto era uma situação profissional que me ia causar muito problemas. Mais, não digo dedicação, mas treino, não é? Sim, e treino para conhecer, evidente. Apesar de ter feito 6 ou 7 anos de como é que o Rui conseguia conciliar todas essas vertentes? Naturalmente, uma questão de disciplina, isso é pacífico, acho que se as pessoas têm disciplina... E em casa não reclamavam? Não, nesse aspecto sempre tive a sorte de ter uma mulher que ainda é a mesma hoje, não é? E que faz o favor de ser minha companheira, e gostava também, não é? E permitia, e portanto nessa altura também não tínhamos filhos. Ela também vivia o seu sucesso. Não, mas tinha aqui um pormenor que gostava que ficasse realçado. Eu quando acabei os ralis, não é? Acabei os ralis, também fiz todo terreno, também fiz umas provas de todo terreno, que eu fiz tudo o que era possível e acho que andei sempre bem. A minha mulher sempre me acompanhou, sempre. Depois de casar, sempre me acompanhou em todas as provas. Portanto, era uma situação natural. Era uma dedicação também dela, não é? Era, e sentia-me perfeitamente à vontade. Depois era um problema avisar a minha mãe que estava tudo bem, que era ao contrário. Era avisar a mãe? A minha mãe ficava sempre preocupada. A minha mãe virava-se para rezar à Senhora do Sameiro. Mamãe não pode rezar à Senhora do Sameiro, que só posso levar uma pessoa no carro, não posso levar mais ninguém. A sério? E a verdade é que na altura tinha condições também ao nível do piso que eram muito diferentes das que se encontram hoje em dia. Sim, completamente diferentes. Não, em relação a hoje... Como é que era essa diferença? Explique-me lá. Não, a nível de terra, vamos lá ver, as coisas de terra são semelhantes. O que há hoje e Alcatrão é, o que há hoje há um mediatismo nas provas de maior envergadura e de qualidade em que as organizações e as câmaras, porque hoje as câmaras colaboram muito com os clubes, não é?
porque tem de facto um interesse comercial, claro, na dinamização. De dinamização. Portanto, e automaticamente ajudam essas coisas todas, não é? E portanto, hoje uma prova, um rally qualquer em Faf, que é o Ex-Libris de Portugal, em Porto Alegre, sei lá, em qualquer parte do país, em Viana, hoje as autarquias já colaboram no sentido da melhoria do piso, não é? Portanto, os pisos em terra já são arranjados. E evidente que depois de passar 100 carros em cima daquilo, o piso fica absolutamente irregular e fica muito semelhante ao que era antigamente. Claro. Quem tem unhas toca viola, quem não tem não toca viola. O Alcatrão é a mesma coisa, o caso de Vila Real, o caso de Vila do Conde, os circuitos eram sempre idênticos, não é? Agora Vila do Conde já não existe, mas Vila Real existe e foi reduzido o circuito. Qual é que gostava menos? Não, nunca deixei de gostar menos, do que eu gostava mais é de Vila Real. Eu ouvi dizer que não gostava de Vila do Conde. Não, é mentira, é o sítio mais espetacular. Quem é o homem... Quantas curvas tem Vila do Conde? Tem 4 ou 5. Quem é em Vila do Conde, quem é que gosta de automóveis que não gosta de ir ao nosso Mónaco português? Vila do Conde é o nosso Mónaco, é o sítio da exibição, da vaidade, da apresentação, da camaradagem, do público, é isto tudo. Vila do Conde era, lamento, espero que isto seja ouvido pelos órgãos sociais, a gente faz chegar. De maneira a que Vila do Conde morreu desde que acabou Vila do Conde. Vila do Conde conhecia-se muito. Vila do Conde falava assim em junho, e julho e agosto, falava-se Vila do Conde o país inteiro. Hoje fala-se Vila do Conde. Como se fala ali de fecho de espada assim, estou a água. Porque de facto aquilo levava milhares e milhares de pessoas, sem dúvida alguma. Aquilo era maravilhoso. Eu tive o prazer de fazer uma prova de Vila do Conde, em 1974, que a afluência do público foi tanta que as bilheteiras acabaram os bilhetes, isso é verdade, esgotaram os bilhetes. As pessoas entraram por lá dentro. Depois há fotografias que provam que as pessoas estavam em cima do passeio em determinadas zonas, porque não cabiam. Vila do Conde era isto, era de facto uma paixão. Então havia assim uma febre, não é? Então, mais que febre. A polícia à noite dava cabo da febre. Ah, era? Porque havia os pilotos que iam para lá e depois lá com os cacetes da polícia para terminar com a febre. Não acredito. Mas é absolutamente verdade, absolutamente verdade. Então, nesse ranking de pistas preferidas, era Vila Real que estava no topo? Não, Vila Real porque obrigava a uma condução muito, muito própria e de muita coragem, não é? Vila de Real... Era prego a fundo? Prego a fundo e de facto de muita coragem, que aquela descida de Mateus, onde eu tive o maior acidente da minha vida, a curva de Mateus, é uma curva que já se fazia com o carro em quinta velocidade, hoje já é em sexta, hoje é menos, meteram lá uma chicana no meio, na descida de Mateus, não sei se conhece Vila Real e a descida de Mateus, que de facto era a diferença dos pilotos, ali marcava a diferença quem andava e quem não andava. Além do circuito todo, não é? Mas ali, Vila Real, depois o calor, as provas eram em junho, às vezes a temperaturas de 34, 33, claro. 35 graus. Eu fazia sempre 2 corridas, 2 troféus. E aguentava muito bem porque tinha de facto uma adrenalina, como hoje, não é? Mas hoje não corro, uma adrenalina que dava, que marcava a diferença. Tinha um espírito competitivo? Tenho. E em prova? Tenho. Era para ultrapassar fosse quem fosse? Fosse quem fosse. Gostasse o que gostasse? Respeitando, mas pelo buraco da agulha. Tem alguma história que... Ui, meu Deus. Então conte-me lá não sei uma que horas assim. acaba este Mas eu quero assim uma desse tipo de competitividade, tem ideia? Tenho várias, por amor de Deus, tenho várias corridas. Olha, com um homem aqui de Guimarães, o Tony Rodrigues, vou dizer esta porque foi célebre, estávamos no troféu Toyota Starlet, 1977, 78, e estávamos já no final, a última prova do campeonato em Vila do Conde. Eu digo isto porque ele também já disse isto várias vezes, mas eu tenho mais. Mas esta tem piada, que eu estava em primeiro lugar do campeonato, o Manel Fernandes estava em segundo com uma diferença de 1.2, e depois por aí fora os outros. E sucede que na última corrida o Manel Fernandes era um piloto sério, bravo, com muita força, de respeito. E eu tinha dito ao Tony, opá, se as coisas correrem bem, porque a gente nunca sabe com a partida como é que as coisas funcionam. Se as coisas reiterarem bem, pá, muito atento, não é? Porque eu posso ganhar o troféu. E assim foi, andámos, fugimos os três. Aí avisou! Lógico, fizemos um acordo tácito, não é? Isso é possível. E então sucede de que fizemos a corrida, começámos a andar, distanciou-se ele, distanciei-me eu, distanciou-se o Manuel Fernandes, andámos, passa um, passa outro, isto, aquilo, aquilo. Corrida perfeitamente legítima e normal. Numa das curvas finais do autódromo, o Manuel Fernandes, que era malandro, estava em terceiro, e se eu ficasse em primeiro ganhava o troféu. Na altura era um carro. Sucede que chica daqui, chica dali, chica lá, o Tony, para me defender, deu-me um toque e nós fizemos um peão. E o Manelos foi à vidinha dele. E passou em calma. Passou em calma, ele foi à vida deles, por aí fora, não é? Pronto, isso para mim é das que marcou. Tenho uma segunda também com o Manuel Fernandes, no circuito de Vila do Conde, também no Starlet,
O Manel era um grande piloto, tenho pena, não tínhamos uma ligação pessoal grande, mas tínhamos muito respeito na pista. Também em Vila de Conde, uma corrida em que, tem milhares, mas em que nos distanciámos, e na última volta eu estava em primeiro, dei a volta, sempre em primeiro, cheguei à curva do Castelo em primeiro, e depois da curva do Castelo, quando o carro fica já em reta, para ir para a meta, o Manel vinha atrás de mim, eu encosto-me à esquerda para não permitir que ele passasse, não sei o que fiz, levantei o pé do acelerador num espaço de 7 metros, 8 metros, e o Manel passa-me pela direita e ganhou-me quase como agora no futebol. Como no futebol, por 2 centímetros, ou claro. Que diabo é. E ganhou, e eu fiquei com o melão quando o vi passar, e disse, Não acredito. É verdade, absolutamente. E ele ria-se quando passava por mim, olha, Vila de Conde, tal, eu disse, mas para que já sabes, para a próxima. Então vocês criaram esse certo duelo saudável, não é? Não, a gente ia para a pista, sabíamos que íamos ter duelos com pilotos muito conhecidos, porque sabíamos que as condições de condução eram muito iguais e semelhantes e muito corretas, porque de facto a gente podia se magoar. Claro. E tínhamos de ter a certeza de que com quem estávamos a guiar. É preciso uma grande capacidade para medir o risco da adrenalina, da velocidade e da segurança, não é? Sim, isso faz parte de nós. Isso não se compra, nem há pastilhas para isso. Isso é próprio cada um. E que eu acho que em todas as modalidades, com risco ou sem risco, a capacidade do atleta é que define as suas situações de performance e de qualidade. Isto é sagrado, não venham cá com histórias. Foi uma época dourada para o desporto automóvel? Para mim, pessoalmente, foi. Tanto é que marcou. Repare, eu hoje, com a idade que tenho muita gente que se lembra de mim. Portanto, eu também tenho noção que era um dos ganhadores. Portanto, andava sempre na crista da onda, como se diz, não é? Claro. Portanto, anos e anos sempre a falar do Rui e dos outros, os nomes do Tony Rodrigues, os Petizes, o Duarte Novo Guedes, os Melo Brainas, sei lá, uma série de pilotos que marcaram o desporto automóvel nessa época. Eu tenho certeza de que eu fiz parte com estes hoje sexagenários, parte da melhor época dos automóveis em Portugal. Isso eu tenho a certeza absoluta, porque hoje os automóveis são um bocadinho, para mim, desagradáveis, desportivamente, porque compra-se muitos cavalos, querem ter cavalos para ganhar corridas e não tiram partido. E o Rui nunca quis comprar cavalos? Não. Se eu quisesse ter comprado cavalos, tinha feito campeonatos nacionais de velocidade. Eu só fiz uma vez ou duas por obrigação campeonatos nacionais de velocidade. Essa obrigação tem a ver com a federação. Tirando isso, fiz sempre troféus e ganhei-os quase todos. E isso é que me deu o gozo da diferença com dezenas de pilotos diferentes. O Rui nunca olhou para as internacionalizações como objetivo? Não. Nem chegou a fazê-las? Fiz uma ou duas em Madrid e fiz uma Macau? Em Vigo. Fiz uma ou duas em Vigo. As Rias Baixas e também a rampa aqui em Tui. Sim, mas sem significado, porque era aqui perto. Eu nunca fui aos Açores nem à Madeira, não é? Não estava vocacionado para isso. Eu estava vocacionado para fazer aqui em Portugal. Gosta da sua área de conforto? Exatamente. E também, honestamente, não queria, como é que eu vou dizer isso sem ser incorreto, não fazia parte de mim ter que ir à Madeira, ter que ir aos Açores. Não desafiava? Não, era aqui, ia com o carro, trazia o carro, tinha os mecânicos, isto, aquilo, aquilo outro. Não estava interessado em ser campeão. Não era importante para mim. A sua equipa... Várias. Das equipas que integrou, sente que eram precisas pessoas com grandes capacidades, por exemplo, ao nível das mecânicas? Lógico, isso eu digo esta expressão que a menina vai perceber. Não há um bom piloto sem um bom mecânico e não há um bom mecânico sem um bom piloto. A pessoa que está lá dentro, mesmo hoje nas Fórmulas 1, com o devido respeito e distância, claro, a pessoa tem que saber dar informações do que é que tem o carro. Eu não posso chegar aqui à sua beira para justificar ali à sua amiga de que fiquei em terceiro porque tive um problema de travões ou tive um problema de pneus. Não, por amor de Deus, não brinquem comigo. Eu quando vejo hoje um campeonato nacional de rallies, um gajo termina o rally, perdeu o rally por 10 segundos, eu tive um problema de travões. O gajo é burro e digo isto quando há um problema de travões não tem 10 segundos, tem 10 minutos, porque se não trava, o carro não trava. Claro. Não, tem que ser uma desculpa esfarrapada. Eu nunca aceitei desculpas esfarrapadas e estou a ser violento a dizer isto. O indivíduo termina um rally taco a taco durante um dia com o outro. Chega ao fim por 20 segundos, 15 segundos, 30 segundos, o que diabo é, andou melhor. O que é que a gente estava a fazer? Andou melhor, parabéns. Seja feita a sua festa. E eu nunca arranjei desculpas nessas situações. Andei sempre lá, quando não ganhava, correu, olha, ele hoje está melhor que eu, o que é que lhe hei de fazer? Paciência, o que diabo. Ou pode ter havido um problema qualquer no carro, e isso eu digo, olha, sucedeu isto assim, mas isto não é uma desculpa. Desculpa é desistir. Desculpa é isto, desculpa é aquilo, ou bati, ou não bati, o carro avaria, isso é uma desculpa. O piloto e o carro são quase que um prolongamento de um e do outro, não é? A Fórmula 1 tem 2 robôs,
que é o carro e o piloto. Claro. São 2 robôs, são telecomandados. E é preciso ter uma capacidade orgânica para guiar aquilo que as pessoas nem sonham. Os dos ralis é igual, mas é diferente. Os ralis, já estou a falar a nível mundial, têm uma capacidade pessoal de domínio que não têm os homens de Fórmula 1. Os homens de Fórmula 1 são os bons alunos da universidade, estudam aquilo todos os dias. Os ralis está sol, está chuva, está nevoeiro, está seco, não está seco. Eles passam ali cada vez mais depressa e melhores. Para mim são os melhores homens do mundo a guiar automóveis. Claro. Melhores homens do mundo a guiar automóveis. As condições atmosféricas e os carros são de facto fora de série. Os Fórmulas 1 também são pela velocidade, não é? Mas não é a mesma coisa. Para mim não é a mesma coisa. O que é que o leva a optar pelos troféus monomarca? Precisamente por essa luta pessoal, desportiva, entre tu e eu e tu. Vamos ver que nós somos os melhores. Mais 20 quem lá atrás. Que vinham lá atrás, agora não. Mais Mas 20 o ou Rui 30 tinha que estar sempre no pódio, não é? Lógico, isso era sagrado. Também não ia, às vezes dava para o torto, não é? Quinto, sexto. Quando era sétimo já sinal que as coisas não estavam bem. Quando começava a ver o seu nome lá no meio da tabela? Ficava triste, ficava chateado, tinha que haver, mas as pessoas sabiam que tinha que haver. Mas não desmoralizava? Não, nunca, jamais. Repara, se ficasse em sexto ou sétimo alguma vez, é porque, quer dizer, houve ali uma coisa qualquer, ou eu fiz uma curva pior e perdi o lugar. Mas sabia sempre porquê? Conseguia olhar para trás, rever e perceber? Sim, com certeza que sim. Eu nunca culpei os mecânicos. Eu culpava os mecânicos em casa. Eu nunca culpei o mecânico que saía para as boxes. Não. Podia berrar naquele momento de adrenalina, claro, porque ele falhou isto, não é? Mas é na minha oficina, aqui na minha box. Nada disso, não, era incapaz, até porque ele sabia que dava um litro, como se costuma dizer. Teve essa sorte de ter uma boa equipa. Tive a sorte de ter muito bons mecânicos, muito bons. Amaro Nogueira, Machadinho, o Teixeirinha, que foi o primeiro homem que andou comigo, claro, o Luís, ai meu Deus, esqueci agora o homem da Volkswagen, uma mão cheia deles. Depois tinham os seus colegas e colaboradores que funcionavam claro, muito bem. Claro. Foram 25 anos de vitórias. Algumas vitórias, bastantes vitórias, sim, que me deu muito gosto. Sentisse que se tornou um piloto de troféus? Sim, isso sim. E tenho noção de que hoje sou dos que mais troféus tenho, vitórias em troféus tenho. Ganhei os Minis, ganhei os Golfs, ganhei o AX, ganhei o Visa, ganhei os Toyotas. O que é que ficou por ganhar? Não me lembro, quer dizer, porque de todos os troféus que eu entrei, em quase todos eles ganhei, portanto não estou a ver assim nada que não deixei de ganhar. Não, posso ter errado num carro que comprei, acho que errei, nos ralis, em 80, ter comprado um mono de um Chevette, Vauxhall Chevette. Eu já ouvi falar dessa história do Chevette. Mas esse mono que eu comprei, que está comprado e foi trabalhado, olha, o Marques da Morreira, que me conhecido, também é um mecânico, esse carro eu nunca o devia ter comprado. É a única coisa que eu adito. Sim, é o único remorso que eu tenho, porque me ficou caro e não me deu gozo, enquanto andava bem, mas partia facilmente. Porque era um carro feito de enxertos nacionais e não era um carro como devia ser. E, de facto, a minha capacidade, isso digo hoje, que já lá vai, a minha capacidade de condução para o carro era demais e o carro não correspondia. E aí errei, aí nunca devia ter comprado aquele carro. Será o meu erro, mas é meu, claro, mas tenho que assumir. Claro. Isso é muito interessante, a maneira como o Rui reconhece os seus erros e os assume, sem a necessidade de culpabilizar. Não, é meu. Isso, as pessoas têm que ser corretas e sérias. Posso saber, mas há qualquer, digo ali uma falha de coisa, mas é uma falha que passou porque a responsabilidade é minha. Claro, a assunção da responsabilidade. Exato, o Rui encerra em Macau a sua carreira. Sim, senhor. Em 1996, aí já de facto a minha capacidade, a minha adrenalina já dava um bocadinho por baixo. Porquê? Por uma razão muito simples, quer dizer, nessa altura já tinha 46, já tinha os putos a trincar-me as pernas, como aos cães, não é? Portanto, aí já de facto notava que as coisas, tanto é que eu fiz 25 anos e quando cheguei aos 23 entendia que, pronto, fisicamente fazia, mas ainda já estava, já falava para a minha mulher, dizia, se calhar para o ano já não faço. Depois já conversaram com o outro para me dar dentro, fizeste 23, agora fazes 25, também não é, vou fazer 25 anos, e pronto, e fiz os 25 anos, que era uma mata também. Era uma marco, não é? E acabei os 25 anos ganhando o troféu, no 24º ano, ganhei o troféu Volkswagen Golf,
E no último ano não ganhei outra vez, fiquei em segundo, porque pronto, numa das provas correu mal e foi passado. Portanto, terminei em beleza, como costuma dizer. Mas tenho noção que quando fui para Macau, que tivemos a privilégio e a sorte de fazer Macau, é um circuito extraordinariamente interessante, dificílimo e perigosíssimo. E como já estava no fim da minha carreira, já fiz como prazer ter ido a Macau, de ter conhecido Hong Kong, de ter sido uma festa maravilhosa, ter levado os mecânicos, que a Toyota fez esse favor de fazer essa deslocação. Evidente que foi um acordo com o governo de Macau, na altura, para entregar aquilo aos chineses, como todos nós sabemos, e levou uma série de pilotos portugueses. A Toyota alinhou, fizemos a viagem do Porto a Macau de um voo durante quase 12 horas, que foi quando foi iniciados os voos diretos a Macau. Tudo isso foi maravilhoso. E correi, fiquei satisfeito e tudo, mas depois fiquei oitavo ou nono, não faço a mínima ideia. Mas já não era importante. Já não era importante, já não era mesmo importante. E perigoso. Também vou-me agora aqui, por causa desta brincadeira, exclusivamente uma prova extra, não. Então tinha a certeza Posso admitir plena. que tenha sucedido isso. Nunca pensou duas vezes em regressar? Não, jamais. Apesar de ter sido convidado, na altura, por um homem que morreu, que vocês pelo menos devem conhecer. Eu, na altura, quando fiz todo o terreno, fiz algumas provas com o carro de um homem que era o voz-off da SIC. Ai, meu Deus. Não faz mal. Eu digo já o nome, que é um nome muito conhecido, o homem da rádio comercial, José Ramos. É, José Ramos. E ele estou comigo, na altura ele tinha um jeep para eu fazer uma prova ou outra, eu fiz, não é? E depois sucede que, isso ainda no período dos 25 anos, fiz num Toyota, ele tinha sempre apoios da Sagres, de Lisboa, o Zé Ramos era um indivíduo que tinha um conhecimento, era um homem... Tinha influência. Muita influência. E eu fiz. E depois acabei, mas depois mesmo assim houve uma prova, passado 2 ou 3 anos, criou-se uma brincadeira com um homem que já faleceu, que era extremamente importante nos automóveis em Portugal, que era o Sr. Francisco Ramonzinho. Fui eu, Francisco Ramonzinho, o Farrajota das Motos e o Bianchi Prata. Então fizemos as 24 horas de fronteiras dos 4, não é? E foi uma diversão, não é? Porque isso foi um convite. Mas nessa altura ainda tinha o corpo adaptado, ainda estava moldado. Ainda estava quentinho. E depois talvez fiz mais uma outra, mas depois acabei completamente. E dedicou-se ao associativismo? Não, nessa altura andei sempre paralelo com o associativismo. Já vinha de trás? Sempre de trás. Como é que foi essa fase? Essa fase foi que essa fase vou ser muito rápido, porque demora. Sucede o seguinte, em 1961, quando comecei as corridas de automóveis, antigamente, para se fazer corridas de automóveis, e é importante que saiba, nós tínhamos que ter um salvo-conduto, um estatuto, através de um clube automóvel. Okay. Portanto, não podia ir correr se não houvesse um clube automóvel que desse um aval. Precisava de um aval, é isso? E então, na altura, o clube automóvel de Minho inscreveu-me e eu inscrevi e assim fui. Entrei para a secção automóvel do Clube Automóvel de Minho. E desde 71 até 2009, que vocês têm aí como referência, eu nem me lembrava, mantive-me sempre no Clube Automóvel de Minho. Portanto, aí revitalizei a rampa da Valperra, eu, sem dúvida, eu e um outro indivíduo, revitalizamos a rampa da Valperra durante vários anos. E depois, sempre em acompanhamento com o clube, sempre, só que como eu corria na rampa, não podia fazer parte do elenco desportivo. Okay. E então corria e era sócio do clube, e era um responsável, e ajudava na organização, na distribuição de prémios, sempre trabalhei toda a minha vida. Eu nunca fui nada na rampa da Valperra como elemento diretivo, porque corria sempre, e se corresse não podia fazer parte da direção. Claro, não tinha procedimento. Mas sempre atento às coisas todas, toda a vida e mais 6 meses, não é? Depois a prova foi melhorando naturalmente, em todos os sentidos, logística, aquilo outro, e depois a prova dá o salto com o Alfredo Barros e com o Álvaro Miranda, quando ela é integrada no Campeonato da Europa de Montanha. Até hoje, não é? Até hoje. Houve ali um período de interregno que um dos nossos patrocinadores principais na altura, porque era televisionada, a tabaqueira, através dos seus produtos, patrocinava-nos. Portanto, havia muita capacidade financeira para patrocinar. Veio a legislação que acabou com as publicidades ao tabaco e ao vinho, a rampa deixou de existir. Sente que atualmente o ramo automóvel tem mais dificuldades para arranjar apoios? Eu acho que o ramo automóvel está agora numa fase que eu vou ter muito cuidado ao dizer isto, que eu não gosto dos carros elétricos, e fica aqui registado. Eu nunca terei um carro elétrico. Porquê? Não quero. Ainda não estou em condições. É muito bonito. Se me disser que um carro elétrico para si, simpático, para andar na cidade, para vir ao estúdio e para ir para a faculdade, isso acho giro. O carro elétrico para o dia-a-dia não brinca comigo. É a minha opinião.
Conforto, são todos iguais, conforto, todos eles têm conforto Mas e mais é conforto. é por ser elétrico? É por ser elétrico, porque E os eu carros gosto de do hidrogénio? barulho Não? e eu acho que são os que vão se ingrar. Mas também já ouvi dizer que eles agora andam aí com os produtos técnicos para que os gasóleos não sejam poluentes. Calma, não vou falar do que não sei, Ok. leio o que diz os jornais. Para já gosta da Para gasolina já do gosto gasóleo. da caixinha de velocidade. E gasta velocidade. Admito que a idade, com a idade que tenho, se calhar a caixa automática vai dar jeito, porque a perna já começa a torcer-se. Não faça isso, É, não faça. tirando isso, sou bastante conservador. E aquele barulhinho dos automóveis. Claro. Obrigado. Hoje um automóvel não lhe falta nada, minha querida. O automóvel é um computador hoje, grande, não é? Meu Deus, é um hotel, é um computador. O que é que falta lá, pá? Até pode bater que à partida tem Ele até 80 recua a 90%, agora, não é? Quando 80 a bate. 90% de condições de não se magoar, sem dúvida alguma, que os carros hoje, desde o meu tempo até hoje, eu vou dar uma expressão para a menina se rir. No meu tempo, os travões chamavam-se afrouxadores e hoje são travões. Claro. No meu tempo afrouxavam, a gente trabalhava em cima deles. Não, a evolução é tão grande, que comentar essa situação é difícil. Desportivamente, eu já vejo corridas de fórmulas que são violentas. Aliás, tenho visto um teste com a Porsche num deserto qualquer lá na Arábia, de corridas entre equipes mistas, masculinas e femininas, de carros elétricos para fazer provas de todo terreno, que aquilo é super violento, porque o arranque de um carro elétrico é extremamente violento no sentido positivo. Aquilo é uma bisnaga, não é? Mas eu confesso que não é um assunto que não... Para já não me seduz. Serei burro, assumo a minha burrice, mas não me seduz. Não, Deus me livre. Olha, Rui, quanto é que calça? Eu calço 39,5, porque é um pé 39,5. elegante, que nem é mais nem... 39,5? Porquê Pois. meio? Se eu dissesse que é 40, vocês têm. Se 39, não sei se têm. É o correto. Estou a fazer as neiras, não é? Não, é 40. Ah, sim, muito obrigado. Olha, mas isto é assim, se não servir, eu troco. Vamos já ver a seguir. Muita força. Faz favor. Muito obrigado, antes É de o mais nada. patrocínio da Ambition, se pode abrir. Ambition, sim senhor, com Pode todo ver gosto. se gosta. Com todo, muito bem, muito bonito, bem mesmo a Foi calhar. escolhido Com gosto. a dedo. Com muito gosto, Para com si. muito gosto. Muito obrigado. Bonito. E espero cá recebê-lo. Ambição toda a gente tem. Ambition. É verdade. Muito Estamos bem. na senda da ambição e gostamos muito de obrigado. ter cá. Quero Muito agradecer-lhe a obrigado. presença. Não, eu agradeço. Felicidades para vocês, para o Obrigada. seu programa. Que corra sempre bem e, no fundo, vocês são uma situação simpática de divulgar pessoas que, de facto, poderão estar no estaleiro e isso é importante que a gente ainda seja revivado. Não é o Rui meu é caso, um mas... ícone do desporto Muito automóvel. muito obrigado. E há tenho a outros, certeza que há outros. falava há bocadinho de sentir os miúdos já na canela, porque também era um moto de inspiração, tal como o Rui teria outros na Lógico, sua época. como eu tive com certeza outros na minha época. O César Torres, o Fernando Batista, o Lampreia, o Ernesto Neves, o Carpinteiro Albino, uma série de pilotos que na década... Porque antigamente os ralis, não sei se ainda posso falar, os ralis, infelizmente os ralis antigamente não tinham a qualidade que têm hoje. Eram sempre feitos de noite. Antigamente era só de noite. Os ralis, não sei, era assim que faziam. Não sei porquê, e portanto os ralis não tinham o mediatismo que têm hoje. Não digo de agora que é, pronto, claro, super antigo, mas já na minha altura havia provas de dia, muito de dia, e que as pessoas iam e viam. Antigamente de noite era meio dos gatos pingados, não é? E de facto os carros não tinham publicidade, tinham os números das portas, não tinham os Santo António, os relevás, as coisas evoluíram substancialmente. Mas esses senhores foram pioneiros, porque depois são conhecidos aonde a sério. No circuito de Vila Real, no circuito de Vila do Conde. Estes nomes que eu falei, depois faziam corridas em Vila do Conde e Vila Real e eram muito conhecidos, porque já era de dia, mas os ralis antigamente eram todos de noite. Mas sente que os ralis estão progressivamente a evoluir? Estão naturalmente como os carros. Eu admito que para o ano já possa haver carros elétricos em ralis. Sim. Lá fora já vou começar a ver. E o que é que o Rui vai achar? Não, perfeitamente natural, só vai ter um problema. Que não isso vai agora digo, não, eu tenho muito gosto, um dia convido-vos e vocês vão comigo ali acima à Fafa ver o carro de ralis de terra e vou ver quando... Olha, passou, afinal de contas já passou, não soube o carro. Não se ouve, não é? Não há aquela adrenalina. De ouvir o motor. E de noite é um espetáculo. Não. Chuta gato. Não, Olha, já passou. Já passou. Não é? Mas é verdade. E atenção, isso agora é uma piada para os que nos estão a ver, cuidado com eles na rua, que a gente é atropelado. Eles atropelam-nos e a gente não ouve, não é? dá por ela, não dá É por ela. verdade. Não, mas não é assim tão mau, não é assim tão mau. Obrigada, Rui. Foi um gosto Obrigado, recebê-lo cá. igualmente. Muito obrigado.
Obrigado. E fechamos esta corrida em torno da carreira de Rui Lages. Vamos prego a fundo convidá-lo a gostar das nossas redes sociais, a ativar todas as notificações para não perder pitada de todas as nossas etapas. Até lá! Este programa tem o patrocínio de